vocês, agradecer ao Dênia, a Tainara, a Nami, pela organização, né? Bom, vou começar confessando uma coisa. Quando o Dênia e a Tainara me chamaram, falaram, vamos começar um seminário, organizar um seminário de educação científica e espiritismo e tal. Claro, aí eu pensei, não, posso ajudar sim, vou lá, né, ajudo a fazer a migração, arte e tal, a gente sentou para conversar. Era para eu falar. E eu pensei, eu não tenho roupa para esse evento. E vamos entender roupa para esse evento como eu não sei se eu estou preparado para tal. Mas ok, daí fui lá, sentei, fui amadurecendo a ideia. Curiosamente, no início de outubro desse ano, eu fui a Salvador participar de um evento científico. Aí quando eu cheguei à noite no hotel no primeiro dia, me veio assim, por que não vai na Mansão do Caminho? Tomei banho, sentei, olhei a programação de visitas da Mansão do Caminho, fui lá, conheci o projeto. E aí fiquei pensando, puxa vida, isso aqui é uma coisa tão gigante, eu ali, né, 20 minutinhos, 30 minutinhos só para falar. Entrei lá no bazar, vi essa camisa aqui e falei assim, acho que agora eu tenho roupa para ir. A camisa diz, a vida é impossível sem o amor. Não adianta de volta. Então, vou começar com esse relato para vocês entenderem que, sim, nervoso para fazer isso, primeira vez que eu vou fazer aqui. Então, tenho paciência comigo. Por que eu vou falar desse tema, né? Não sei se vocês sabem. Eu sou professor e quando não estou dando aula, eu estou fazendo ciência. Então, eu trabalho em uma universidade e a minha rotina de segunda a sexta de vez em quando dar aula, de vez em quando fazer algumas outras coisas que a gente tem que fazer ciência ou formar pessoas para poder fazer ciência. E a minha área de atuação é computação. Eu tenho doutorado em ciência da computação, né? Então, é uma área bem específica, mas assim, o que eu vou falar para vocês é algo que serve independente, imagino qual seja a área. Então vamos começar pelo ponto que eu acho que tem que ser o básico, o que é ciência e o que não é ciência. A ideia central da ciência é ser um processo de aprender com o mundo de uma maneira organizada, sistemática, sendo que essa maneira organizada e sistemática ela tem que ser repetida e avaliada. Então é uma forma de investigar. A gente fala que quer fazer ciência quando a gente não sabe a resposta para alguma coisa. Se eu não sei a resposta, às vezes eu tenho uma ideia e quero descobrir essa resposta. Então tem método para fazer isso. Não pode ser na base do achismo, né? E ela é humana. Ela é feita de lógica, experimento, tentativa e erro. Ela é humana, é feita por humanos. Vamos lá. Quem aqui já aplicou o passe? Levanta a mão, por gentileza. Permaneça com a mão levantada quem acha que é perfeito o suficiente para aplicar o passe. Não precisava nem completar a frase, só você falou perfeito, eu já baixei. Quem aqui já recebeu o passe alguma vez? Levanta a mão, por gentileza. Quem aqui acha que de quem aplicou o passe a pessoa é perfeita o suficiente? Nós cientistas é a mesma coisa, tá? Não somos perfeitos o suficiente para fazer ciência, mas confie na ciência que a gente faz, por favor. Não é uma certeza absoluta. Isso não está passando. É busca constante por compreensão. Nós vamos voltar nisso daqui. Essa frase é a frase central que a gente vai conversar hoje. Vamos falar do método científico, que afinal de contas é o que está lá, né? Ele é um conjunto de procedimentos que orientam a investigação, garantindo que os resultados sejam verificáveis e replicáveis. Fazer ciência, eu faço um conjunto de coisas
E outras pessoas têm que ter o conhecimento do que eu fiz para poder fazer e verificar se os resultados realmente são resultados compatíveis com o que eu identifiquei. Essa é a ideia. Vou dar exemplos, já. Ela inclui etapas como observação, definição de hipótese, ela é fundamental, experimentar, verificar, e é o que diferencia de outras formas de conhecimento. Então, a ciência, fazer ciência, é fazer algo que você consegue, com alguns mecanismos, a maior parte das vezes matemáticos, estatísticos, tentar verificar se aquele faz ou não faz sentido, além de lógica e outras coisas. Eu vou trazer um exemplo dos nossos dias atuais. Todo mundo aqui certamente viveu isso. Surgiu uma nova doença. A gente não sabe a cura para essa doença. Surgiu, certo? Alguém faz a seguinte observação: será que é possível ensinar o corpo a se defender daquela doença? E aí cria-se uma hipótese. A hipótese ela é uma afirmação, mas é uma afirmação que vem da ideia de como que aquilo ali poderia ser resolvido. Nesse caso aqui da doença, e se eu utilizar o vírus que causou aquela doença de forma enfraquecida no corpo humano, para o corpo humano aprender a se defender? Isso é uma suposição. A gente não sabe se funciona ou não. É uma ideia. Se a gente soubesse que funciona, não é ciência. Já é um conhecimento revelado. Porém, a gente faz experimentações. Então, você vai lá no laboratório, pega o vírus, faz as modificações do vírus, testa em animais, depois testa em pessoas. Isso aqui é um trabalho, testar animais e testar pessoas, um trabalho ético rigorosíssimo. Uma pessoa que não segue raciocínio, linha ética para poder fazer esse tipo de coisa, pode ser presa. E aí, ok, feito isso, agora validou lá nos animais, vamos testar isso daqui em pessoas. Mas antes de testar em pessoas, você tem uma certa garantia. É 100%? Não. Mas tem uma garantia. Chama um grupo de pessoas, metade de vocês aqui recebem a vacina, metade não recebe a vacina. Só que ninguém sabe quem recebeu a vacina e quem não recebeu a vacina. Por quê? Porque são para influenciar o resultado. Ok? Isso é parte do método científico. Depois vai verificar, pega o grupo, quem está fazendo a pesquisa, os cientistas, eles sabem quem recebeu e quem não recebeu. Pega aquele grupo que recebeu a vacina, faz lá os exames, será que a pessoa está imunizada? E pega o grupo que não recebeu a vacina, faz os exames e verifica se aquele grupo está imunizado. E compara os dois grupos, usando o quê? Estatística, matemática. Se o grupo que recebeu a vacina, depois de fazer as contas da estatística, deu uma coisa lá chamada, houve uma diferença com uma significância estatística, tem uma conta que vai ser feita para isso, ok, parece que funciona. E aí, a gente tem um conhecimento, naquele momento ali, validado, e pode-se fazer repetições. Só que qual foi a última vez que a gente viveu isso aqui? Pandemia, né? Muita gente questionou, nossa, mas não fez validação, repetição. Na prática fez. E a gente tinha uma situação que era o seguinte: milhares de pessoas no mundo. Vamos ficar esperando fazer muitas outras até implementar? Já tinha um grau de certeza. Ah, Saul, mas a vacina tem efeito colateral, pode dar isso? Pode. A pergunta é, vamos continuar assim? Então, da nossa história recente, acho que esse é um dos melhores exemplos, porque a menos que alguém aqui acredite que foi um milagre as pessoas tomar vacina e a pandemia acabar, um milagre, Deus resolveu acabar do nada com a vacina, com a pandemia, não, ela foi uma consequência da vacina. Tá? Se você falar que é um milagre, que a vacina não tem relação com isso, a gente está chamando de negacionismo científico. Bom, fazer ciência envolve treinamento. Todo mundo aqui é naturalmente um cientista. Vou dar um exemplo, vocês não vão se lembrar.
Mas vocês vão falar assim, é verdade, eu já fiz isso. Eu não me lembro, mas eu já fiz isso. Uma criança tem muitas curiosidades e tem várias formas de experimentação para lidar com essas curiosidades. Um bebê ali por volta de 7, 9 meses, pega um brinquedo, solta, pega de novo, solta, pega de novo, solta. Esse ato simples é um ato de uma experimentação científica. Ele está ali naquele momento descobrindo o que acontece se ele pegar o brinquedo e soltar. Fica fazendo aquilo ali repetidas vezes, até ele entender. Tem alguma coisa que está puxando esse negócio aqui para baixo. Ele não sabe o que ainda. Eu vou para a escola e vou descobrir. Mas é um método científico. É um trabalho científico feito por um bebê. Então todo mundo já deve ter feito isso, sem lembrar. Então todo mundo aqui pode ser cientista, se quiser. O que acontece? Ele aprendeu aquilo, mas aí vai ter uns problemas. Ao longo da vida a gente vai crescendo e a gente vai parando de fazer pergunta, por várias razões. Muitas vezes nós somos limitados pelos próprios adultos. Eu sou pai, eu sei. Falta de paciência com a criança. A gente fala, não faz isso. Aí a criança faz, a gente está achando que a criança está querendo afrontar a gente. E a gente quer ficar evitando bagunça, né? Para de pegar esse brinquedo, jogar ele mesmo. Ele está só experimentando. E a gente está limitando, né? E a gente vai criando isso aí ao longo da vida. Mas tem um detalhe, tem que ter experimento que é perigoso também, né? Não podemos dar um copo de vidro com uma criança e fazer essa brincadeira aqui. Tem essa responsabilidade, obviamente. Porém, ao longo da vida, se você quer entrar na universidade, quer tentar seguir esse caminho, etc. e tal, lá você vai ser de novo treinado a fazer descobertas com métodos científicos. O bebê ele fez com um método que veio ali da intuição dele, sei lá de onde veio aquele pessoal da psicologia, que me ajuda a entender, mas se chegar lá na universidade, quero mexer com isso, você vai ser retreinado para poder fazer isso. Então, a ciência é uma questão de treinamento. Não é nada, ninguém é especial para fazer ciência. Não é só pessoas especiais que fazem ciência. Esse treinamento é doloroso, para falar a verdade. Mas isso é uma conversa para outro dia. Né? Muito bem. Voltando naquela pergunta, lembra? Não é certeza absoluta. Eu coloquei ciência aqui para a gente lembrar. Né? É busca constante por compreensão. Eu escolhi aqui uma narrativa histórica para a gente entender por que ciência não é certeza absoluta. Durante milhares de anos, as pessoas acreditavam que a Terra era o centro de tudo, a teoria do geocentrismo. Essa figura mostra a Terra está aqui, os planetas e o Sol giravam em torno da Terra. Para a gente que está aqui no planeta Terra, isso faz sentido, né? Você está aqui, você está parado, você não está vendo a Terra girar, de repente você vê o Sol fazer isso aqui, o Sol está mexendo no planeta. Então faz sentido inicialmente, né? Isso foi defendido por Aristóteles, 384 anos antes de Cristo a 322, e mais defendido ainda por Cláudio Ptolomeu, 90 a 168 depois de Cristo. Então essa era a teoria, defendida por eles. Isso seguiu até 1543. Ou seja, nós estamos falando aqui, mais de quase 1.600 anos. Ok? 1.400 anos. Em 1543, Nicolau Copérnico desenvolveu a teoria do heliocentrismo, dizendo que os planetas é que giravam em torno do Sol. Ele disse que aí. Porém, Copérnico observava os astros a olho nu, igual a maioria de nós aqui à noite, olha para o céu, vê as estrelas. Era assim que ele via. Mas ainda assim, Copérnico era astrofísico, físico, em várias qualificações. Ele desenvolveu essa teoria. Em 1543, poucos meses após a morte do Copérnico, foi lançado o livro das Revoluções
dos corpos celestes, que foi escrito pelo próprio Copérnico em vida. Ele morreu, acho que uns 3, 4 meses depois, esse livro foi lançado com a teoria dele. Só que o livro, naquela época, 1543, entrou para a lista dos livros proibidos por heresia. Heresia é o que a igreja, na época, dizia que se você tem alguma ideia contrária à ideia da igreja, você está praticando heresia. Porque a igreja, que era dominante, ela defendia o geocentrismo, ou seja, ela defendia que o Sol girava em torno, o Sol e os outros astros giravam em torno da Terra. Bom, daí, seguindo adiante, em 1608 foi submetida uma patente aos Países Baixos, que hoje é a Holanda, de um aparato que hoje é o telescópio. Galileu Galilei, que viveu entre 1564, nasceu pouco depois da morte de Copérnico, 1642, ao longo da vida, deve ter tido contato com o livro de Copérnico, não sei como, e aí ele descobriu esse aparato e fez um aprimoramento dele. Passou a usar o telescópio, não se chamava telescópio não, tá? Mas hoje é o telescópio. E aí ele usou o telescópio para poder constatar o modelo que o Copérnico propôs. Uma das coisas, dentre as várias, mas uma que me chamou a atenção quando eu estava lendo aqui para fazer isso aqui, é que ele observava Vênus e cada vez que ele observava Vênus, trocava a cor da emissão de luz em Vênus, igual acontece na Lua. A Lua tem fases, aquilo é só o Sol batendo na Lua, a luz do Sol batendo, né? Só que você está com ela minguante, por quê? Porque você tem um pedaço da Terra bloqueando a luz, e aí você vê a Lua naquela coisa, né? Enfim, você não vê ela todo. E aí ele pegou, provou matematicamente que realmente o Copérnico estava certo, foi lá, viu e tal, entre outras. Bom, na época, a igreja, ela ainda apoiava esse modelo geocêntrico. E aí, quando Galileu defendeu essa teoria, ela foi considerada uma afronta. Bom, em 1613, o Galilei tentou explicar que a teoria dele não contradizia a Bíblia. Mas não deu certo, e por 7 anos ele não defendeu a teoria dele mais, obedecendo a igreja naquela época. Só que em 1632, ele publicou o livro Diálogos sobre 2 principais sistemas mundiais, que comprovavam a teoria heliocêntrica. Acho que foi 1 ano e 1 mês depois, eu sou péssimo para ficar lembrando as datas, mas em 1633, Galilei foi condenado por heresia e passou o resto da vida dele em prisão domiciliar. Não condenou a igreja, que era quem dominava na época. Isaac Newton nasceu, curiosamente, no ano que morreu Galileu Galilei. Eles não se encontraram. Mas ele usou a teoria de Galilei para poder fazer diversas descobertas. Eu não vou parar a história aqui, senão a gente vai seguir, mas todo mundo já deve ter ouvido falar de Isaac Newton. Bom, até agora eu só falei de ciência. Vou começar a fazer umas reflexões. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, no seu item 8, tem a seguinte frase: a ciência e a religião não puderam entender-se até agora, porque encarando cada uma das coisas do seu ponto de vista exclusivo, repeliam-se mutuamente. Isso está no livro dos Espíritos, no Evangelho, quer dizer, o Espiritismo escrito por Kardec há 168 anos atrás. De fato, a gente tem aqui um movimento histórico que mostra isso, e agora eu vou falar do lado da ciência. Algumas pessoas, quando chegam para falar de ciência, método, metodologia científica nas universidades, costumam dizer que ciência e religião não combinam. Se alguém ainda tem um pouco de dúvida sobre isso, eu recomendaria ler um livro chamado Poeira das Estrelas, do físico
Marcelo Gleiser, que é um dos maiores físicos brasileiros na atualidade. Ele não fica no Brasil, eu esqueci onde ele fica, mas ele tem um livro interessantíssimo sobre essa possibilidade de casamento. Bom, apenas essa sequência histórica que eu contei para vocês aqui, ela nos traz duas boas lições. A ciência, ela sempre requer investigações. Por mais de 1.400 anos, achava-se que o Sol girava em torno da Terra. 1.400 anos depois, quebrou-se aqui, com provas visíveis. Ok? Ela requer instrumentos adequados para verificação. Olha só, Copérnico propôs o modelo, fez a teoria. Alguém, pouco tempo depois, inventou o telescópio, veio outro e usou o telescópio. A gente precisa de equipamento para poder fazer isso. E o ciclo, ele vai se repetindo, esse ciclo aqui de pegar, estudar, o conhecimento que foi gerado hoje, não necessariamente vai ser a mesma coisa daqui a algum tempo, ele vai se repetindo até que a gente tenha provas irrefutáveis. Provas irrefutáveis, eu busquei então o conceito de irrefutável eu peguei na internet, tá? Na Bíblia do dicionário. Quer dizer que não pode sofrer refutação, contestação, não pode ser alvo de réplica, nem negação, foi comprovado, evidenciado, testemunho irrefutável. Tem várias definições aí. Significa que chegamos naquilo, não tem jeito. Madeira é madeira. Hoje o conhecimento que a gente tem, ninguém consegue atravessar isso daqui. Hoje não. A física que a gente tem, que a gente conhece, não tem como. Só se alguém conseguir mexer. Se alguém conseguir vibrar a mão rápido o suficiente para agitar as moléculas, enfiar ela aqui dentro, não é certo. Mas a gente não tem conhecimento para fazer isso ainda. A prova é irrefutável que eu não consigo atravessar essa madeira aqui. Se eu continuar batendo, eu vou machucar meu dedo. Não vou quebrar a madeira, porque ela é mais forte do que eu. Exemplo: terra plana. As teorias que a Terra é esférica é desde Aristóteles, desde antes de Cristo. Ao longo da história, ela foi reforçada por evidências científicas e tecnológicas. Eu fiz engenharia da computação, eu tive que estudar telecomunicações. Eu vou falar para vocês que se a Terra não fosse redonda, nossas televisões, nossos aparelhos celulares não iam funcionar. Mas se vocês não quiserem acreditar em mim, tudo bem, não tem problema, eu tenho outros exemplos. Ainda tem um grupo de pessoas que acham que a Terra é plana. Lembra da definição de irrefutável? Testemunho irrefutável? Esse cara aqui, ó, Marcos Pontes, primeiro e até o momento único astronauta brasileiro, único brasileiro que conseguiu sair do planeta Terra, foi ministro de Ciência e Tecnologia no ano passado. Postou isso aqui, ó. Para quem ainda acha que a Terra é plana, veja a segunda foto, é uma foto da NASA, essa foto aqui. Ó. Se o Marcos Pontes foi lá, olhou, viu a Terra, falou que é redonda, eu que vou falar, né? Mas eu ainda falo que não é isso. Ah? Não é assim. Quem? Mas eu ainda afirmo que não é. Muitas vezes a gente fala que é redonda e as pessoas não, mesmo com provas, as pessoas falam que não é. Ainda tem um grupo que acha que a Terra é plana. Ok? Talvez o dia que esse grupo for lá, entrar dentro, estudar o suficiente para ter dinheiro, ou para ser um astronauta, entrar dentro do foguete, subir, olhar, nossa, é redonda. Só que até a pessoa chegar nesse ponto, ela estudou tanto, ela já vai estar convencida que é redonda, ela não vai precisar ir lá para ver que é redonda. A matéria, como nós conhecemos e percebemos hoje, a Terra é redonda. Para ela não ser redonda, a gente vai ter que mudar a nossa percepção de captação de
Manda um tweet para o Marcos Pontes. Não sei se ele responde. Lição 2. A ciência, muitas vezes, ela é questionada quando ela é desafiada por poder ou por interesses estabelecidos. É o caso do Copérnico e do Galileu. Os livros deles foram proibidos, Galileu foi preso. Copérnico não foi preso porque ele morreu antes do livro dele ser lançado. Bruno foi assassinado. Bruno foi assassinado. Pois é. E até hoje, os dados científicos, por vezes, eles são distorcidos em prol de interesse próprio. Negacionismo climático, negacionismo de vacina, terraplanismo, negacionismo histórico. Veja, gente, eu estou contando uma história para vocês, tá? Você não precisa acreditar, mas eu estou narrando só, eu não estava lá. Eu não lembro não. Ok? Então, você pode não acreditar, tudo bem. Mas onde está a fonte da outra história, tá? Então é isso. Vou trazer um exemplo para vocês. Olha esse gráfico muito curioso. Esse ponto um triângulo aqui, roxo, é um gráfico do crescimento do autismo ao longo dos anos. Então ele está dizendo aqui que a gente tem aqui, por exemplo, ó, mais ou menos aqui em 2002, 2003, 100 mil pessoas diagnosticadas com autismo. Proporcionalmente, a venda de comida orgânica cresceu. Faz sentido para vocês? Mais gente comendo comida orgânica, mais pessoas nascendo com autismo. Faz sentido? Alguém aqui? Não? Faz sentido então a gente pensar assim, ok, tem mais pessoas com autismo, logo essas pessoas com autismo estão comendo mais comida orgânica. Faz sentido? Faz? Não? Esses dados que estão aqui, ó, não temos dados suficientes nem para dizer que isso aqui é verdade ou mentira. Não posso dizer nem que é verdade nem que é mentira. Tem que fazer uma investigação mais profunda. Tem outros dados necessários para verificar aqui. Isso aqui pode ter sido uma mera coincidência, isso aqui pode ter sido uma manipulação, inclusive. Alguém pegou lá, vou subir os gráficos aqui porque eles são parecidos. Mas não tem correlação científica comprovada. Vou usar uma coisa aqui então. E se eu trocar comida orgânica no paracetamol, faz sentido? Alguém escutou falar esses dias para trás que pessoas gestantes que tomavam paracetamol tinham os filhos nascidos com autismo? Alguém falou isso aí, né? Vamos conseguir afirmar que isso é verdade ou mentira? Não pode. Só por isso não, tá? A verdade é que assim, tem os artigos científicos dando sobre essa relação, tem, mas tem mais variáveis. As mulheres que foram voluntárias nesses estudos, elas têm históricos de outras coisas, tabagismo, divergência, se não me engano, alcoolismo, tal, tanto de coisa que tem. Então a gente não pode pegar um recorte isolado e sair fazendo afirmação isolada, não. Isso traz um impacto gigantesco. Quantas mulheres estão se sentindo culpadas porque o filho nasceu, a filha nasceu com autismo e ela acha que é culpa dela? Quantas mulheres gestantes que a gestação mexe com o corpo, né, precisa tomar paracetamol para aliviar, e o paracetamol é um dos poucos remédios sem cafeína que é indicado para gestante e não tomava. Porque escutou falar que se tomar paracetamol, uma bebê vai desenvolver autismo. É de uma responsabilidade gigantesca um negócio desse. Revista Espírita, dezembro de 1862, Espiritismo em Rochefort. Antes de negar, é prudente estudar e observar. Para julgar uma coisa, é preciso conhecê-la. A crítica só é permissível ao que fala do que sabe. O que seria dito de um homem que, ignorando a música, criticasse uma ópera? O que seria de uma pessoa que ignora a literatura criticar uma obra literária? Na casa espírita, quantas vezes a gente já escutou pessoas fora da casa, né? E as pessoas que fazem isso não vêm na casa espírita, falando que aqui é lugar de fazer macumba, reza para os outros, sem conhecer o que acontece aqui.
Certo? É a mesma coisa. Tem que conhecer para falar. Ah, Saulo, você é cientista. Fala para a gente sobre o melhor tipo de exercício físico para perder gordura abdominal. Não sei, eu não estudo isso. Eu estudo ciência da computação. Aí eu tenho que ir lá na galera da anatomia. Eu não tenho propriedade para falar disso. E a gente tem que reconhecer. Eu não tenho. E o espiritismo com a ciência? Kardec, que não era médium extensivo, tem umas pessoas que vieram pela na casa, mediunidade extensiva, para quem não sabe, é a pessoa que não que tem a consciência da mediunidade dela, né? Que consegue perceber, que vê a manifestação, às vezes consegue ou não consegue controlar. Bem, quem quiser conhecer, venha a uma casa espírita para estudar. Mas Kardec ele não era médium ostensivo, ou seja, ele não tinha qualidade de mediunidade, né, dele. E aí, isso era bom para a ciência, porque se ele não era médium, significa que ele estava isolado, preparado para poder fazer os experimentos, né? A experimentação que ele fez era repetir, ou só resumindo, tá? As perguntas a diferentes médiuns que não se conheciam e recebiam, e aí ele recebia respostas semelhantes. É o melhor método que tem? Não, mas é o que tinha, é o melhor que tinha no momento. E aí as respostas ele ia lá, por exemplo, vou usar aqui Arquimedes, perguntava para o Arquimedes dava uma resposta, como no médium, perguntava para o Dênio dava uma resposta igual ou parecida, os dois nem se conheciam. É uma coisa muito interessante aí, né? É um método, é repetição, ele fez isso N vezes. Daí ele usou a lógica para poder remontar os fatos. E ele fez uma documentação. Essa documentação são os livros, né? Os 5 livros, as revistas que foram publicadas, o Kardec e por aí vai. E aí ele nos deixa uma sugestão bem interessante, que está na Gênesis, no capítulo 1, item 55. Avançando com o progresso, o Espiritismo jamais será superado, pois, se novas descobertas demonstrarem estar em erro, demonstrarem o Espiritismo estar em erro em um determinado ponto, ele, o Espiritismo, se modificará sobre esse ponto. Sobre a ótica de um cientista, essa é a frase mais humilde que um cientista pode dizer. Você tem evidência que está errado? Assume que está errado. E pronto. E talvez, agora eu vou falar a minha opinião, a gente esteja no momento para o Espiritismo e a ciência no mesmo patamar de conhecimento que estava Copérnico quando ele fez a teoria dele. A gente precisa, eventualmente, aprimorar os instrumentos, os materiais, para conseguir avançar mais rapidamente nessa possibilidade de usar a ciência para demonstrar N fatores voltados não só para o Espiritismo, mas para vários aspectos envolvendo religiões. Talvez a gente tenha que dar um pouco mais de atenção a outras ciências. A gente fica achando ciência só física, matemática, biologia, computação. Computação é matemática. Mas não, filosofia é ciência. Artes, que anda sendo bem criticado, também tem seu devido valor. No livro dos Médiuns, capítulo 3, que chama do método, no item 35, aqueles que querem tudo conhecer numa ciência, num assunto, devem necessariamente ler tudo o que está escrito sobre a matéria, ou, pelo menos, as coisas principais, e não se limitar só ao autor. Vou parar aqui e vou falar para vocês. Eu, possivelmente, sou o único que tenha falado isso aqui para vocês. Não confiem 100% em mim, como está sugerindo aqui, busquem outras fontes, outras alternativas, porque às vezes eu posso ter sido convincente, mas às vezes eu posso ter errado. As críticas, como também apologias, iniciar-se nos diferentes sistemas, a fim de poder, desculpa, eu falei errado, deve mesmo ler pró e contra
Eu tenho que ler quem fala o que o Saul está falando, eu tenho que ler quem está contradizendo o que o Saul está falando. E aí, quando você pega isso, você faz o teu pensamento crítico e aí você julga, compara. Será que faz mais sentido o que o Saul falou, o que outra pessoa falou? Por aí. Quero agradecer a todos, mais uma vez, a confiança. Era essa a mensagem que eu queria deixar, mais sobre a perspectiva de conscientização, entender o que é essa tal ciência, entender que de fato ela não é perfeita, entender que ela pode ser manipulada, entender que ela pode passar por interesses, pessoas com interesses estranhos ou obscuros podem usar o nome da ciência. De novo, nós cientistas somos tão imperfeitos como a maioria das pessoas que estão encarnadas e vivendo aqui, e a gente faz, mesmo com as nossas limitações, aqueles que fazem sério, da melhor maneira possível. Então, devemos olhar por esses exemplos e estar abertos por esses exemplos a entender que aquilo que é um conhecimento que a gente não tem hoje, ele foi descoberto, o método que tinha, com a validação que tinha, temos que dar o crédito. Ah, mas e se depois de amanhã é outro dia? Eu defendi minha tese de doutorado em 2018, deve ter, sei lá quantos chineses, vou falar só da China, que é o país mais populoso do mundo, que já derrubaram a minha tese de doutorado. Continuo sendo doutor do mesmo jeito, porque naquela época era válida. Estou falando de 7 anos atrás. Ok? Então, as próximas apresentações agora, da Sandra, Dene e da Tainara, eles vão trazer para vocês alguns exemplos de estudos envolvendo a ciência e a espiritualidade. No caso aqui foi tentado trazer essa introdução para vocês. Ok? Muito obrigado.